Diga aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos e bem-vindas ao Etc., podcast que traz para você a visão jurídica da notícia. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que alguns dizem que é um tema do futuro, mas que, na verdade, o nosso dia a dia mostra que é um tema do presente: direito digital. Para isso, nós trouxemos um especialista no assunto, o professor Rodrigo Rebouças. Então, ao final do programa de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre inteligência artificial, contratos inteligentes, blockchain e outros temas relacionados a direito digital. Antes de trazer o nosso convidado para a conversa, eu vou chamar a vinheta para dar um tempinho para você curtir o nosso vídeo, para que ele alcance o maior número possível de pessoas, também para você se inscrever no nosso canal e não perder os próximos episódios. Olá pessoal, eu sou o Bruno Damasceno, estou aqui mais uma vez dividindo a bancada do nosso podcast com meu amigo Max Bandeira. Boa noite, Max, tudo bem? Boa noite, Bruno. Boa noite, Rodrigo. Queria dar também as boas-vindas ao nosso convidado, professor Rodrigo Rebouças. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, Bruno. Boa noite, Max. Uma honra e um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Para começar a nossa conversa, eu vou pedir a gentileza do professor Rodrigo se apresentar para os nossos espectadores, para conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória e, sobretudo, sua trajetória no direito digital. Puxa, Bruno, obrigado. Como disse, é um prazer estar aqui com vocês, contribuir um pouco, debater temas que eu curto e gosto há tanto tempo, né? Eu costumo brincar que eu estou no direito digital desde a era da pedra lascada, né? Eu literalmente trabalho com a tecnologia e o direito desde o software propriamente, né? E ali no início, os primórdios da internet, né? Então, quando nem se falava em softwares conectados via rede e tudo mais, e hoje é só uma realidade posta. E de lá para cá muita coisa mudou. Então, eu sou advogado de formação, mestre e doutor pela PUC de São Paulo, professor na Fundação Getúlio Vargas, entre outras escolas de direito, e também uma curiosidade, no Colégio Cera, um colégio de ensino médio onde eu tenho um itinerário de educação jurídica para a garotada, um barato, me divirto bastante. Não sei se eles se divertem comigo, mas eu me divirto com eles. Muito prazer. Eu queria fazer a primeira pergunta, num espectro mais amplo. Quando a gente ouve falar de revolução tecnológica e, sobretudo, inteligência artificial, que é um tema que está mais do que na moda, né? A gente vê muita gente pontuando duas questões que são muito importantes para toda a sociedade, que é a educação e trabalho, emprego, né? E as pessoas veem muito a inteligência artificial como um desafio para o mundo da educação. A gente vê muita gente no mercado de trabalho receosa quanto ao seu futuro. Será que eu vou perder o meu emprego para uma inteligência artificial? Então, para começar a nossa conversa com esse espectro mais amplo, eu queria saber como que a inteligência artificial é utilizada hoje na educação. Eu imagino que o caminho realmente não seja proibi-la, nem impossibilitar a sua utilização, mas como utilizá-la de maneira adequada nesse campo, que é tão importante. E também se esse receio que as pessoas têm de perder o emprego para um mecanismo de inteligência artificial é um receio real, é algo que é para hoje, para amanhã, enfim. Começando talvez pelo talvez o mais fácil, o mais evidente pelo que a gente tem posto hoje, né? Talvez o mercado de trabalho, né? Eu acho que o mercado de trabalho, se a gente parar para pensar, a gente está sempre receoso de um avanço tecnológico, né, que vai suplantar a nossa atividade, né? E isso vem desde a primeira Revolução Industrial, né? Desde a primeira fase da Revolução Industrial, exatamente a mesma coisa, só que com uma velocidade cada vez maior. Com a computação, vinda ali durante a Segunda Grande Guerra, para valer evoluindo no pós-guerra, né, numa escala comercial, óbvio que essa velocidade aumentou muito. Mas o que eu vejo, né, e como eu reflito sobre isso, uma questão é, aqueles que se postam na frente da tecnologia falando não, eu não quero, acabam sendo atropelados por ela. E aqueles que tentam se adaptar, se moldar, se atualizar, por minimamente que seja, eles conseguem surfar nessa onda. Alguns melhores, outros piores, e sempre foi assim. Então, onde realmente vai impactar são naquelas atividades puramente repetitivas, né, e que elas estão sendo suplantadas. Se a gente parar para pensar bem rapidamente,
os recortes, né, que a gente recebia de publicações para processo, quem está aí militando há um pouquinho mais de tempo, né, tem um pouquinho mais de bagagem aí, a gente recebia aquilo em papel, carimbado, ou seja, você tinha uma das principais associações do país, a ASP, na Associação dos Advogados de São Paulo, ela tinha 2 ou 3 galpões com pessoas trabalhando, recortando diário oficial, colando no papel, carimbando, indo entregar. É óbvio que esse trabalho foi substituído por a automação. E é esse tipo de coisa que vai ser. Onde a gente pode se beneficiar? Se aproveitar desses conhecimentos que a própria tecnologia nos traz e implementar isso no nosso dia a dia. Ou seja, evitando aquele trabalho repetitivo e trazendo um trabalho muito mais assertivo em benefício dos nossos clientes, sejam eles agente público, seja privado, seja um cliente interno, externo. Esse é o objetivo, como nos apropriar dessa tecnologia e evoluir, né? O Harari, né, o historiador, no livro 21 lições para o século XXI, uma frase que é espetacular, né? No sentido de a tecnologia está aí, a gente vai deixar ela nos dominar ou nós dominaremos ela? Então, cabe a nós. A gente viu recentemente, uns 2 dias atrás, talvez, a notícia de que aquele que é chamado, talvez, de o padrinho da inteligência artificial, o Geoffrey Hinton, que trabalhava no Google com desenvolvimento de inteligência artificial, ele saiu, deixou seu cargo, criticando, inclusive, o seu próprio trabalho à frente da instituição. Numa entrevista que ele deu para o New York Times, ele chegou a dizer que ele tinha um receio da utilização da inteligência artificial por pessoas mal intencionadas que tentariam usá-la para coisas ruins. Ele deixou essa penumbra aí no ar. E a gente viu também notícias de que a União Europeia já está em vias de regulamentar a inteligência artificial, eles têm um projeto lá de lei geral para a região. Então a gente queria ouvir de você quais são os temas que estão sendo discutidos quando a gente fala em regulação de inteligência artificial, para onde é que ela está caminhando, e na sua visão do que se fala hoje sobre regulamentação, onde é que estão as falhas, onde é que você acha que pode melhorar o debate, porque realmente esse é um tema que vem ganhando cada vez mais força e, como sempre, né, a sociedade chega primeiro e o direito acaba chegando um pouco depois. Então, quando a gente vai regulamentar a inteligência artificial, ela já está aí, em todo lugar. Sim, e sendo também um pouco específico, é dizer onde é que o governo deve se meter e onde é que é melhor que o governo não se meta, né? Porque você sabe, o Vale do Silício tem liberal para todo gosto, mas assim, você fala, o governo deixa que a gente se autorregula, mas daí a gente vê que não é bem assim, né? Até as notícias que a gente acompanhou hoje nos jornais provam isso. Como toda ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, como qualquer ferramenta, né? Se a gente pegar Santos Dumont, dizem que ele morreu até depressivo se ele soubesse para que seriam usados os aviões que ele inventou. Então, da mesma forma que a gente olha isso com certo receio, eu diria, até pegando o gancho da resposta anterior, se prostrar na frente e falar aqui não vai avançar, não é a solução. Né? Se a gente pegar 30 anos atrás, quando a internet começou a ter escala comercial, né, ou seja, ela sai dos laboratórios e sai do ambiente militar para ser utilizada no dia a dia das pessoas, havia o mesmo receio, havia o mesmo medo, havia onde isso vai parar, o quanto isso vai interferir na nossa vida. Né? Então, acho que a história, em certos momentos, ela é bem cíclica, né? Avança um pouco mais rápido, um pouco mais devagar em determinados períodos. Né? Então, onde eu vejo a necessidade, sim, de regulação, a União Europeia, que a gente está acompanhando, está caminhando muito bem, como o Brasil também está caminhando muito bem. Né? Nós temos um marco legal da inteligência artificial que está sendo discutido, foi aprovado na Câmara dos Deputados, esse projeto caminhou para o Senado reformulou, porque existiam 3 projetos em andamento, né? Reformulou, na minha opinião, para muito melhor, né? Tinham pontos interessantes do que foi aprovado na Câmara dos Deputados e tinha outros pontos que preocupavam. Um deles era sobre a responsabilização, né? Eu, particularmente, eu não vi grande problema ali, porque o artigo falava que a responsabilidade se não seria subjetiva, ou seja, teria que provar elemento culpa, né? Desde que não houvesse outro ordenamento, mas a gente tem, né? O sistema todo prevê, seja de consumo, seja empresarial, seja civil, essa responsabilidade pelo risco da atividade,
e, portanto, ela seria objetiva. Então, nesse ponto. Mas a gente avançou muito, tem um novo projeto feito por uma comissão de juristas, o relatório final tem quase 1.000 páginas, né, onde eles pesquisaram todos os países da OCDE, né, e fizeram vários congressos nacionais e internacionais até chegar numa proposta de texto final que está muito interessante, né? E esse projeto está caminhando, acho que deveria ser mais acelerado, porque quanto antes a gente tiver uma regulação, mais rápido a gente vai ter alguns limites, justamente para esses receios que eu comecei na minha fala, que estão na pergunta de vocês. Mas a gente tem que conciliar, e o projeto busca fazer essa conciliação, do que é liberdade de expressão, o que é livre iniciativa, não impedir o avanço tecnológico, mas também garantir dignidade da pessoa, garantir que a tomada de decisão automatizada possa ser, não só possa, como deva ser revista por um humano, né? Porque a gente tem vieses, e os vieses estão tanto nos algoritmos, maliciosos ou não, né? O próprio fato de eu elaborar um algoritmo, eu estando no Brasil, se falar, olha, me dê indicações de comidas saudáveis, eu vou dar indicação, de uma certa forma, com o viés cultural que eu tenho, estando no Brasil, na região sudeste. Se for um desenvolvedor da região nordeste, ou da região norte, ou da região sul, certamente virá um rol de outros alimentos. E se a gente mudar de país, certamente outros. Então, veja que isso é um exemplo de viés sem maldade, né? Eu posso ter atos discriminatórios e tal. Então, isso sob a ótica do programa, que é o algoritmo, e vale lembrar que a inteligência artificial é matemática, né? Onde eu vou traçar tendências de tomada de decisão com aprendizagem de máquina, né? E o segundo ponto, que esse sim preocupa bastante, que o algoritmo deve olhar para esse viés, é o viés da base de dados. Que uma inteligência artificial, um algoritmo sozinho, sem base de dados, ele nada faz. Então, é um binômio de algoritmo e base de dados. Se a gente vai numa base de dados que represente a sociedade, um recorte da sociedade, a gente terá algoritmos discriminatórios, porque historicamente a sociedade é discriminatória, né? Eu diria que no século XXI a gente está avançando bastante, na minha opinião, pelo menos nesse ponto, de reduzir ou de compensar alguns atos discriminatórios do passado, né? Mas ainda estamos longe de ter uma igualdade. Então, você também tem uma base de dados discriminatória se você pegar uma base de dados natural ou real, né? E já está se trabalhando com bases de dados sintética ou artificial, né? Tem esses dois nomes, onde eu crio uma base de dados para que a inteligência artificial possa simular determinadas ações e realizar o seu papel, que é trazer previsões, soluções e tal. Então, nessa base sintética, eventualmente dá para se trabalhar e tentar eliminar esses vieses, mas também dá para piorar esses vieses, né? Então, é tudo uma questão de como é que a gente vai usar a ferramenta, e aí sim entra uma política pública de fiscalizar. Quando a gente fala de autorregulação, o que a gente tem visto do meio das big techs é uma autorregulação de cada um individualmente. Ou seja, eu vou lá, estabeleço a minha política, eu estabeleço a minha regra do jogo, e se você quiser brincar, entre aspas, dentro da minha rede, a minha regra do jogo é essa, e essa seria a autorregulação. O que a gente vê de autorregulação que funciona quando você tem uma autorregulação de um segmento em que o segmento se une, em que um vai regulando o outro. No Brasil, nós temos um exemplo excelente sobre isso, que é o CONAR, que é um órgão de autorregulação para as agências de publicidade, marketing e tudo mais, em que esse mercado ele é tão duro na sua autorregulação que eu digo ele é até mais severo do que o próprio Código de Defesa do Consumidor ou do que o Estatuto da Criança e do Adolescente, e assim sucessivamente. Porque você tem um pool de empresas e que esse pool de empresas ainda presta contas para o público. Então, veja que é uma autorregulação informada diferenciada, em que você tem o segmento inteiro atuando. Então, acho que a gente deveria pensar em trabalhar alguma coisa nesse sentido do segmento, mas também com participação da iniciativa privada, a sociedade civil, desculpa, e de governos, e numa escala internacional.
porque não dá para se falar em tecnologia numa escala nacional, né? Não é uma questão do quintal de casa, é uma questão global. Perfeito, Rodrigo. Que aula! Muito bom ouvir você. Sobre essa tomada de decisão, eu não sei se a gente acompanhou recentemente uma ação, enfim, foi uma notícia, mas certamente foi plantada lá pela assessoria de imprensa da Tesla, mostrando que o carro conseguiu desviar de um pneu em altíssima velocidade, que uma pessoa nunca conseguiria fazer aquele desvio. Enfim, achei super interessante essa possibilidade da máquina aprender a dirigir melhor do que o ser humano, e por que não usar a máquina para isso, né? Mas a gente também, naturalmente, tem que ter preocupações em relação ao eventual mau uso disso, e daí que entra realmente o governo para regular. Uma outra questão que tem chamado bastante atenção da mídia é a questão dos direitos autorais. A gente viu recentemente uma foto bem legal do Papa vestido com uma roupa roupa de frio, mas meio de moda, assim, uma puffer jacket, sei lá como é que eles chamam. Mas chama atenção o fato de que, enfim, aquela imagem do Papa, a imagem base do Papa, é provavelmente a fotografia de alguém. E a inteligência artificial partiu da fotografia de alguém, ou seja, de alguém que é o dono daquela fotografia, que tirou aquela foto, e montou uma imagem com o Papa a partir dessa foto. Não se sabe, mas provavelmente aquele programa de inteligência artificial não citou o fotógrafo que é autor da foto original que ele usou, e, enfim, não pagou nada para esse cidadão também. A gente tem aí um problema de direito autoral. Toda vez que você tem um produto de inteligência artificial, você tem, antes disso, uma base de dados, e essa base de dados pode conter direitos autorais. Isso tudo tem gerado uma discussão muito, muito intensa na criação, distribuição e proteção do conteúdo. A gente sabe que proibir a utilização de referências protegidas parece não ser a solução, o que tem levado especialistas a defender que as leis sobre direitos autorais sejam alteradas para que protejam adequadamente os direitos dos criadores e usuários do conteúdo. Algumas propostas em discussão incluem o desenvolvimento de sistemas de licenciamento e royalties automatizados, que permitam que os criadores sejam compensados de forma justa pelo uso de suas obras na plataforma online. Por exemplo, a gente já tem o Adobe Stock, que você pode pegar uma foto lá e utilizar para alguma coisa e pagar o sujeito que subiu a foto no Adobe Stock. Você tem o Spotify, que você ouve a música de alguém e o Spotify vai pagar alguns milésimos de centavos para esse alguém por esse play que você apertou. Enfim, você tem vários exemplos hoje no mundo fora a inteligência artificial em que você usa o direito autoral de alguém e esse alguém é recompensado. Os mecanismos de inteligência artificial, por outro lado, ainda não evoluíram nesse sentido, talvez porque as leis não tenham evoluído. Eu queria que você comentasse um pouquinho esse dilema que a gente vive agora e como é que a gente pode intervir para regular melhor essa utilização de obras protegidas como base para criação de obras novas por mecanismos de inteligência artificial. Muito bacana essa colocação, Max. Essa preocupação realmente é real e a do Papa, eu vou confessar que num primeiro momento eu olhei e falei, nossa, mas está real demais essa foto. Né? Acho que muita gente... E olha que normalmente eu não caio muito nessas montagens aí, mas aquela ali foi realmente fantástica. E esse exemplo, né, ele mostra o risco, né, o quanto é arriscado a questão do chamado deepfake, né, que é um fake tão bem feito que você não consegue perceber. E normalmente o deepfake é utilizado para o mal, né, pegando as ferramentas que são utilizadas para o bem e para o mal, né. Então eu consigo simular a voz de uma pessoa, de um diretor, por exemplo, um diretor financeiro ligando para o seu funcionário e falando, olha, faça uma transferência, preciso desse pagamento agora. E o funcionário tem plena convicção de que é o seu diretor financeiro, né? E vai fazer a transferência. Ou eu consigo simular um rosto ou colocar, como já aconteceu com alguns jornalistas famosos mundo afora, e o Brasil não ficou isento disso, de usarem a imagem, me recordo bem da Renata Vasconcelos ter sofrido isso, da Rede Globo, né? Ter sofrido um ataque de deepfake, de colocaram numa imagem dela uma outra fala.
né? E que ela não é perceptível apenas por uma perícia, né? E essa do Papa é a mesma situação. Então, essas são questões que devem ser olhadas e, na minha opinião, devem ser até eliminadas, porque realmente você tem um risco enorme aí de fraudes das mais variadas. Levando a questão para a propriedade intelectual, que foi o ponto central aí da tua questão, interessante que eu fiz a abertura do 20º Congresso Internacional de Propriedade Intelectual em 2020, do ASP, que é uma das principais associações, né, também. E a temática foi justamente sobre inteligência artificial e novas habilidades ao profissional do direito, né, para aquele público altamente especializado em propriedade intelectual. E aí realmente a gente tem um desafio enorme, né? Aí eu concordo que realmente a gente precisa rever a nossa, não só a nossa Brasil, mas internacionalmente, a legislação de direitos autorais, né? Porque ela está ainda vinculada à pessoa do criador, não uma pessoa humana, né? Então eu preciso ter um criador. E isso impacta. Então, sobre essa ótica da criação, é um impacto tremendo, já que hoje a gente tem criação feita por máquina, e daí cabe a pergunta: a quem pertence essa propriedade intelectual? Né? Ao dono do hardware? Ao desenvolvedor do algoritmo? Ao software? Né? A quem cedeu os padrões que foram repetidos depois? Né? A gente já tem histórico aí de obras de arte que foram leiloadas por milhões e que foram criadas por inteligência artificial baseada em outras obras. Quando você está falando de uma obra de domínio público, ok, até podemos dizer ok. Agora, e quando não? Né? A gente teve a situação recente de um rapper americano, se não me falha a memória, que teve uma música inteira colocada num desses aplicativos e ele rapidamente falou: a música não é minha. E estava ele dançando e uma letra muito semelhante ao que ele faria. E a música não era dele. E foi retirada, né? Então aí você cruza essa linha tênue entre o deepfake e a propriedade intelectual. E como fazer esse pagamento automatizado, né? Que é esse outro ponto que você trouxe. Quando eu tenho uma obra de arte, uma música, ou enfim, um streaming, ou algum bem imaterial, e que eu consiga, e digital preferencialmente, veja que eu posso facilmente transformar isso num NFT, né? Que é o Non-Fungible Token. Ou seja, eu vou dar um selo para ele, um número de série para aquele bem. No momento que eu dou esse selo e esse número de série, se eu jogo isso, já cruzando um pouco com uma temática que a gente vai tratar aqui, acho que na sequência, né? De smart contracts, de blockchain e tudo mais, eu já cravo ele dentro de uma blockchain ou dentro de um contrato automatizado e deixo isso programado, no sentido de que toda vez que aquela música for tocada ou aquele streaming for assistido, pague-se um valor X, né, em cripto, por exemplo, em criptomoedas, para a instituição Y ou para o autor Z. Né? Então, se você automatiza esse processo e cruza isso com conceitos hoje que a tecnologia nos permite ter, você consegue auditar, que é um outro problema, né? Como é que eu audito quantas vezes realmente foi tocado ou foi exibido, e eu consigo ter essa transferência automatizada. E ela não depende mais da vontade de um ser humano. Por quê? Se eu estou num determinado estado-nação, né, estado-federação, vai que o governante de plantão fale: não, eu não vou repassar mais valores lá para aquele outro continente ou para aquele outro país. Né? Uma canetada bloqueia. Se você joga isso tudo em uma sistemática automatizada, fica mais difícil esse tipo de impedimento, ainda mais numa rede distribuída, como uma blockchain, por exemplo, ou outras redes que virão, que é a Web 3.0, né? A nova internet, que está aí já batendo também a porta e já acontecendo. Né? Então, acho que seriam soluções que dariam para trabalhar. Resumindo, sim, precisa alterar a lei, precisa adaptá-la a essa nova realidade e as próprias soluções tecnológicas estão aí para nos viabilizar ou nos proporcionar melhores resultados para isso. Aproveitando, Rodrigo, que você já entrou no assunto, vamos conversar sobre blockchain, a Web 3.0, as redes distribuídas, os contratos inteligentes. Então, a gente ia pedir para você
explicar como funcionam os contratos inteligentes, por exemplo, que é um instituto novo, né, esses contratos automatizados, inteligentes, junto com essa rede distribuída do blockchain, onde essa tecnologia já está sendo empregada hoje e onde você acha que ela, no futuro próximo, já vai ser também implementada, né? Porque a gente fala em tecnologia em futuro distante, 2, 3 meses já mudou tudo, né? Vamos lá, se a gente pensar na internet, tá? A internet, tal como a gente conhece hoje, ninguém para pensar como é que a internet funciona. A gente simplesmente usa. O primeiro passo da internet, e esse era o propósito, é que ela era centralizada. Por quê? Porque ela tinha um propósito bélico, né? De como é que eu repetiria e replicaria os meus arquivos, a minha biblioteca, minhas informações, para evitar que numa situação de guerra eu perdesse informação, né? Então eu tinha 2 ou 3 polos de concentração das informações. E por isso ela era centralizada. Desse centro eu tinha os pontos de acesso, os nós de acesso que a gente chama, tá? Uma segunda fase, que é a que a gente está hoje, é a descentralizada, onde eu tenho vários centros de atuação e esses centros chegam ao cidadão lá na ponta, onde eu tenho Microsoft, Amazon, Google, entre Meta, entre inúmeras outras grandes tecnologias, empresas públicas, empresas privadas, provendo essa solução. Então, eu não tenho mais um único ou 2 grandes centros e passo a ter vários, mas ela ainda tem um requisito de centralização, embora descentralizado. Veja que nesses 2 ambientes é muito mais fácil eu exercer uma atividade de fiscalização, tá? Sobre a ótica de políticas públicas, porque eu nomeio algumas empresas. Basta ver as decisões recentes, né? Estamos aqui já no início de maio de 23, né? E hoje mesmo foi proferida uma nova decisão do Supremo sobre questões vinculadas a redes sociais e algumas grandes big techs. Então, o Supremo consegue, ou qualquer órgão de jurisdição, consegue nomear 5, 6, 7 empresas, como 7 grandes centros de disseminação de informação, e vai pedir esclarecimento para essas empresas. O terceiro passo, que é a chamada Web 3.0, a rede é distribuída. É uma relação ponto a ponto. Então, eu vou me comunicar diretamente com você, Bruno, e com o Max, sem precisar de um provedor que intermedia a nossa conversa. E a nossa conversa será ponto a ponto. Esse movimento começou através de um grupo de criptógrafos, né, de cyberpunks, né, que é um movimento literalmente anárquico, que é como eu desvio de uma centralização e como eu desvio de um controle estatal, tal como a gente conhece. Ela passa a ser conversada ponto a ponto. E o grande ponto de dificuldade era como é que eu faço essa comunicação ser ponto a ponto e de confiança, né? Ou seja, como é que eu vou, e tudo começou com remessa de valores, por exemplo, ou assinatura de contratos, né? Como é que eu vou remeter um valor para o Bruno, sendo que eu não conheço o Bruno? Então, quando eu não conhecia o Bruno, eu precisava de um agente de confiança, um trust, que é a origem dos bancos. Então, eu deposito meu dinheiro num agente de confiança e esse agente de confiança vai repassar o Bruno lá na ponta, já que eu não conheço. E a hora que o Bruno receber o dinheiro, ele me entrega o produto ou o serviço, e assim sucessivamente. Então, nesse movimento de criptógrafos, que surge a blockchain, e inicialmente nem tinha esse nome, com o objetivo de você ter uma transferência eletrônica de dinheiro de confiança. E ele trabalha, assim, resumindo a parte técnica, basicamente com um conceito de que eu vou ter um bloco de informações. Vamos lembrar que por trás de toda informação a gente tem zeros e uns, a gente tem bits and bytes. Então, uma sequência de zeros e uns que eu vou fechar ele num bloco, tá? Como se eu pegasse um papel e escrevesse, uma sequência de zeros e uns, tá? Quando eu escrevo um documento de Word, por trás, ou de algum outro editor de texto, por trás desse documento eu tenho códigos, como se fosse o Neo, né, no Matrix, vendo os números e as letras ali à sua frente, tá? Eu travo esse documento. Como é que eu travo? Com um negócio chamado código hash, H-A-S-H, tá? Código hash é um código matemático, que vai gerar uma sequência alfanumérica. Quando a gente assina com certificado digital um documento,
ele gera uma sequência alfanumérica. Aquilo é um código hash. O código hash ele é imutável. Se eu mudar qualquer número ali na sequência, ele gera um novo código. E assim sucessivamente. Então, se eu pego o meu documento de Word e coloco um negrito numa vírgula, ou seja, não vai mudar nada do conteúdo. Eu só estou colocando um negrito numa vírgula. Ele vai gerar um novo código hash, porque ele é irrepetível. Ou seja, ele é não fungível, né? Ou seja, eu tenho um único igual. Cruzo esse código hash com uma senha pessoal e intransferível, eu tenho um sistema de segurança muito interessante, tá? Então, pensa que eu tenho blocos de informações em que o código hash vai se comunicando de um bloco para o outro e mais senhas. Por isso que são blocos em rede, blocos, blockchain, bloco em a cadeia aí, tá? Dentro desse bloco, cada sequência dessa de informação, posso personificar ela, dando um token, ou seja, dando uma sequência alfanumérica para aquela informação. Então, dentro do mesmo bloco, eu tenho uma série de informações, mas eu posso pensar uma delas e falar, olha, o Rodrigo tem 10 moedas, e essas 10 moedas valem um token cada uma. E eu passo a personificar essas moedas, tá? Isso é um NFT. Então, quando eu tenho lá uma obra de arte eletrônica, por trás dessa obra de arte, o que eu tenho? Sequências de zeros e uns. Eu travo isso com código hash, ou seja, eu tokenizo essa obra de arte e ela passa a ser única, né? Então, quando eu transformo a Mona Lisa numa imagem, ela passa a ser única. Então, Mona Lisa física é uma coisa, Mona Lisa imagem NFT é outra coisa. Se for uma obra recente, volta à questão de direitos autorais, que foi a pergunta anterior, né? E se eu tenho isso travado, eu também tenho circulação de dinheiro, que é o conceito de cripto, ou seja, das moedas eletrônicas, que hoje a gente já tem até o cripto real, né? Então você tem, num primeiro momento, os bancos falaram, isso é brincadeira de criança, né? Ou de adolescente. Veja que foi o mesmo discurso do início da internet. Isso é coisa de criança. Isso é para brincar. Né? Hoje não se faz negócio sem internet. E é a mesma situação. Tanto é que avançou tanto que os próprios bancos começaram a investir em cripto, investir no sentido de ter até a sua própria cripto. Os bancos centrais também entraram na mesma onda, né? E hoje você tem os criptos privados e os criptos coordenados aí por algum órgão de regulação, né? E no Brasil nós já temos regulação para os criptos que veio de algo anárquico, né? Ou seja, como é que eu quero fugir do governo, que hoje uma regulação é bem-vinda para quê? Para trazer segurança jurídica, para evitar golpe, para que o próprio mercado, no momento que você tem segurança jurídica, se aumenta a livre iniciativa e aumenta o apetite de investimento, porque o risco é menor. E daí ficou pendente a questão do smart contract, né? Ele nada mais é do que um contrato ou parte de um contrato que eu vou automatizar. Então, eu vou pegar uma cláusula de garantia, por exemplo, né? Quando pagar a última parcela da minha alienação fiduciária do veículo, libera no Detran, automaticamente, né? Hoje não é assim. Você pagou, antigamente você tinha que pagar, pedir a carta de liberação, pegar essa carta de liberação, levar no Detran, esperar lá 60 dias, a bênção do Papa, já que a gente falou do Papa, né? E tudo mais, para daí sim ser liberado o teu veículo, né? Hoje não. Você pagou a última, o veículo já está automaticamente liberado. Isso é um smart contract. Alguns defendem que o smart contract ele só funcionaria ou só seria chamado de smart contract se tivesse numa rede blockchain, tá? Ou semelhante a uma rede distribuída blockchain. Eu já defendo há bastante tempo que não. Toda essa automatização que é feita, ela já é um contrato inteligente. Porque o que ele é inteligente? No sentido de automatizar o processo e evitar o inadimplemento. Só nisso. Só que veja que são soluções binárias. Sim e não. Sim e não. Rodrigo pagou ou não pagou? Tá? Então, para soluções binárias, o smart contract funciona. Quando eu tenho soluções não binárias, né, ou seja, eventos futuros, incertos, cláusulas ambíguas, e muitas vezes as cláusulas são ambíguas de propósito, aí não cabe, porque o sistema não vai funcionar.
porque a linguagem de programação ainda é binária, né? Como a gente está caminhando para uma computação quântica, talvez isso mude um pouco mais para frente, mas por enquanto a gente ainda está com uma solução binária. Nossa, incrível. Pena que, como o Bruno fala, conversa boa passa rápido. Então, a gente queria caminhar aqui para a última pergunta, pedindo para você assim, a sua visão de futuro sobre esse assunto. O professor Floriano contava que quando a internet chegou no Brasil, houve uma discussão sobre o monopólio postal do correio e o monopólio postal do correio sobre e-mails. Porque como e-mail é uma forma de carta, e o pessoal foi na Constituição e falou, não, uma carta no Brasil só pode ser pelo correio, porque o Brasil tem monopólio postal. Então, houve uma discussão sobre a possibilidade do correio ser o único provedor de e-mail do Brasil. Isso lá no início. Então, você vê como as pessoas do direito, como nós três, conseguem ser estúpidas às vezes, né? Então, assim, pensando em não ser estúpido, eu queria ouvir de você, que é um especialista, que estuda isso, como é que o direito pode regular esses assuntos, a inteligência artificial, qual é a contribuição que a gente pode dar, e também, assim, se possível, onde é que a gente não deve se meter, o que é que a gente deve deixar de liberdade aí para a iniciativa privada, para os desenvolvedores, para os engenheiros. É um risco, talvez, falar o que não fazer e o que fazer, mas mesmo me arriscando, eu acho que a questão de trabalhar com conceitos abertos é fundamental, tá? Eu participava da comissão, representando a OAB, da comissão que discutia o certificado digital do Brasil, tá? Antes da gente ser atropelado pela medida provisória hoje em vigor, a 2202 de 2001, em vigor até hoje, né, por força da emenda constitucional 32. O que a gente discutia lá na época, só para dar um exemplo, era como fazer uma assinatura eletrônica privada e que não tivesse cara cartorial. O que a medida provisória fez, e com todo o respeito a todo o time do ICP Brasil e o NIC-BR, que são espetaculares e sem demagogia nenhuma, são técnicos incríveis, né, e um órgão absolutamente incrível, mas quando a gente olha para o certificado digital, ele tem uma cara cartorial, né? Eu tenho que ir lá, fazer um cara crachá, renovar, e o empresário mesmo acha que não tem certificado, que ele entregou na mão do contador ou de algum responsável fiscal e entregou a sua senha pessoal e intransferível, né? Enfim. E o que foi disseminado no dia a dia dos negócios é a assinatura privada, que demorou para pegar, ou seja, demorou para ter a confiança e a segurança jurídica que as pessoas queriam, sendo que a própria medida provisória traz essa ressalva, né? Veja como a gente já estava agindo de forma acertada lá em 2000, quando estava discutindo, querendo fazer uma chave privada, uma assinatura privada que vários agentes privados vários players estivessem ali e trouxessem confiança mais rápida para o mercado. Ou seja, a gente demorou aí pelo menos 10 a 15 anos para que realmente pegasse, e a pandemia acelerou esse processo por uma questão de necessidade, né? Então, algo que era só do domínio de contadores e advogados passou a ser do domínio público e sem precisar de um certificado digital. Acreditar que, muitas vezes, um joinha de uma mensageria eletrônica, seja WhatsApp, Instagram, Signal, entre outros, pode valer como aceite, né? Ou seja, pode valer como substituindo até uma assinatura. Então, acho que tudo que a gente partir para uma ótica de uma regulação mais aberta é bem-vindo, que não impeça o avanço tecnológico e a livre iniciativa, mas, ao mesmo tempo, garanta aí liberdade de expressão, responsabilização. Eu não vejo como fugir de uma responsabilização solidária de todos que estão na cadeia e objetivo, ou seja, independente de culpa, tá? Eu acho que esse é o caminho quando você fala de uma iniciativa empresarial ou econômica que atinja globalmente. Ou seja, como é que você vai ter um player na cadeia que vai falar, opa, não me responsabilizo. Um outro ponto fundamental que estava na primeira pergunta e eu acabei talvez deixando no ar é a questão da educação. E aqui a gente tem uma oportunidade absolutamente incrível, né? Primeiro, de personificar melhor os aprendizados, né? Se eu tenho um determinado conhecimento, que o Max anda mais rápido nesse conhecimento do que o Rodrigo.
poxa, deixa o Max voar, né? E deixa eu tratar do Rodrigo, que está precisando de um apoio mais forte aqui, de um reforço, até que eles consigam chegar mais perto, né? Hoje, o sistema educacional, que é muito semelhante ao que veio desde o século XIX até hoje, né? Ele não permite isso, né? Tá aí a crítica do Pink Floyd, Another Break in the Wall, né? Ou seja, trata todo mundo como igual, sendo que nós não somos iguais, né? Então, a inteligência artificial na educação, ela tem esse potencial de aflorar o que é melhor de cada um e colaborar com a dificuldade que cada um tenha, né? Eu tenho um grau de dislexia. Se eu soubesse disso lá atrás, no início da minha educação, no meu processo de alfabetização, certamente eu teria sofrido uma forma diferente de educação, mas eu fui tratado como igual. Em alguns momentos eu sofri mais que os outros, e por aí sucessivamente, com quem tem TDAH, com quem tem qualquer outra necessidade mais especial. Veja que isso é uma ferramenta incrível para essa ótica. E o segundo ponto sobre a ótica de educação, que a gente pare de cobrar conteúdo, né? As escolas são muito conteudísticas, né? E comece a cobrar raciocínio crítico. E no momento em que a gente parar de cobrar dos alunos conteúdo, a inteligência artificial é uma ferramenta fantástica. Porque se eu continuar cobrando conteúdo, ela vai dar o conteúdo. E aí eu vou dar um bypass da tecnologia. Sensacional, Rodrigo. Eu tinha um professor na faculdade, o professor Celso Castro, de Direito Administrativo, que ele dizia assim, na época não se discutia inteligência artificial, nada mais, se discutia prova com consulta ou sem consulta. Aí ele dizia, a minha prova é com consulta, porque prova sem consulta só denuncia a mediocridade da questão. Vamos passar para o nosso último bloco, o Max vai chamar a vinheta, nós vamos trazer a curiosidade da semana e a indicação cultural do nosso convidado. Eu não sei se vocês acompanharam na última semana um assunto que bombou aí na internet, que envolve um imbróglio de um TikToker que adotou uma capivara e começou uma grande briga judicial com o Ibama. A capivara Filó e o Agenor contra o Ibama. Repercutiu muito nas redes sociais. Estudando um pouco mais o tema, direito ambiental não é a minha área, mas então eu fui ler um pouquinho sobre a matéria e achei uma decisão do STJ que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. É o recurso especial 1.797.175 do STJ, que o tribunal decidiu que existe uma dimensão ecológica do princípio da dignidade humana, e essa dimensão, ela autoriza a manutenção de um animal silvestre fora do seu habitat natural, em razão da existência de um vínculo afetivo entre o animal e o dono. Então, acho que o caso da capivara Filó ainda não chegou ao STJ, os tribunais superiores, mas existia um precedente de 2019, se não me engano, um precedente já que pode guiar isso. E naquela época, em 2019, esse julgado tratou de uma espécie em extinção, se não me engano, um papagaio, uma espécie de papagaio que estava em extinção, que não é o caso da capivara Filó, que tem ainda vários outros irmãos, primos, aí, parentes da sua espécie. E agora, vamos para um momento tão aguardado aí que muita gente comenta, que gera maior engajamento com a gente, que é a indicação cultural do nosso convidado. A gente vai pedir a gentileza para o Rodrigo indicar aí um filme, série, um livro, que ele quiser, para o final de semana que está chegando, já na sexta-feira. Esse programa vai lá na sexta-feira agora. Então, por favor, Rodrigo, o palco é seu, pode fazer a sua indicação. Vou me arriscar em 3 indicações aqui, tá? Uma de uma peça de teatro, vale a pena consultar onde está passando atualmente, já tiveram por São Paulo, voltaram, tiveram em Curitiba, que é Helena Bratislava, A Voz do Silêncio, peça fantástica, recomendo. E o seriado Onisciente. O seriado Onisciente é um seriado nacional, uma ficção muito bacana, que faz a gente refletir bastante. É uma cidade que parte de uma política, uma parceria público-privada, em que ela passa a ter um controle absoluto sobre todo cidadão dessa cidade. Cada um tem um mini drone que te acompanha 24 horas, e até onde vai a liberdade, até onde vai o controle, enfim, vale a pena esse seriado, pena que não fizeram nenhuma temporada nova. E
para quem quiser passear, como eu sou paulistano de nascença, mas eu moro no interior, eu moro na região de Salto, Itu, uma belíssima região para visitar. Em Salto você tem o Parque do Tietê, lá você tem também uma parte toda contando a história do nosso rio Tietê, um dos principais rios do estado de São Paulo, né? Então fica aí essa dica, estica até Porto Feliz e vai conhecer a Queijaria Rima, que trabalha só com queijos de ovelha. Baita passeio, faz isso tudo um dia ou um fim de semana com tranquilidade, em família, e tem um fim de semana aí justo e perfeito. Muito obrigado, Rodrigo. A gente queria agradecer muito a você pela presença. Foi muito, muito, muito bom e muito obrigado mesmo, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Sempre que você quiser falar, a gente está aqui à disposição para te ouvir. Foi uma honra e um prazer enorme. Contem comigo. Obrigado. E nossos espectadores também, o nosso muito obrigado. Vocês que estão acompanhando a gente no YouTube, assistindo aqui os vídeos, ou vocês que nos acompanham pelas principais plataformas de áudio aí no Spotify, no Deezer. Muito obrigado, um abraço e até sexta-feira que vem.